Diretamente da floricultura. Estamos aqui mais uma vez, né, gente? Sejam muito bem-vindos ao canal Espaço dos Vitais. Outro dia, né, eu acho que há uns 3 vídeos atrás, eu vim aqui e falei para vocês sobre 3 plantas para iniciantes. 3 plantas que eram bem fáceis de cultivar, que não tomavam muita água. E hoje eu vim falar para vocês sobre 4 plantas ou 3 plantas, né, que você não deve adquirir logo no início, porque são plantas que tomam muita água. Então nesse vídeo eu quero basicamente falar para vocês 3 plantas que tomam muita água. São as 3 assim que mais tomam água aqui na nossa floricultura. Como vocês sabem, nós temos muitas plantas aqui, né? E tem aquela planta que se você passar um dia sem molhar ela já começa a ficar toda torta, toda caindo, né? A planta literalmente, gente, ela vai, ó, caindo, murchando, né? Então, muita gente chega aqui e diz, ah, eu comprei um lírio da paz, mas ele morreu. Eu comprei uma peperômia, mas ela morreu. Comprei uma pimenta, gente. A maior causa da morte da pimenta é a falta de água. Se essa fosse uma notícia para ir para o jornal, seria o seguinte: falta de água é a maior causa de mortes de pimenta no mundo. Porque a pimenta, gente, ela bebe tanta água que todo dia você tem que regar a pimenta. Então eu quero falar nesse vídeo para você, eu quero mostrar para você como é que essa planta fica com a falta de água, né? E eu quero falar nesse vídeo para vocês as 3 plantas ou 4 plantas que você não deve ter de início, ou se você é aquela pessoa que vive muito ocupada, que trabalha muito, que quase não tem tempo, de preferência não tenha essas plantas em casa. Ou se você tem essas plantas em casa, eu quero te dar a solução. Se você gosta dessas plantas, eu quero te dar a solução para não matar mais essas plantas. Porque são plantas que tomam muita água, né? E você precisa saber disso, tá bom? Você precisa saber disso, precisa contar para sua amiga. Então fica aí com a gente, tá bom? Não sai daí. Bora para a primeira planta de hoje, gente. A nossa primeira planta de hoje, que bebe muita água. Eu quero contar para vocês é quem? O lírio da paz. Olha só. Aqui nós temos 2 lírios da paz, né? Você pode ver que é o primeiro, claramente bem hidratado. As folhas estão verdinhas, né? E tá bem bonito, bem em pé, né? Ou seja, ele tá bem regado. A gente põe a mão, o dedo aqui no substrato, o dedo sai sujo. Isso faz a gente ter o reconhecimento de que essa planta, ela tá com substrato úmido. O lírio da paz, gente, é uma planta que ele precisa estar com o substrato sempre úmido, tá? Ele gosta bastante de água, de preferência todo dia, depende do tamanho do vaso. Se você colocar o lírio da paz num vaso maior e com pouco furo embaixo, não precisa fazer um furo tão grande, você pode estar molhando e ele dura mais tempo, porque esse substrato vai ficar úmido por mais tempo. O lírio da paz adora o substrato úmido. Úmido, tá, gente? Não encharcado. E o lírio da paz, ele adora a água, tá? Esse lírio da paz aqui, ó, podem acreditar ou não, mas eu molhei ele ontem. E esse lírio da paz já tá, ó, gente, caindo, ó, tá? Ele já tá caindo, ó. O substrato dele, já peguei aqui, já vi que tá seco, tá? Tá sequinho o substrato dele, ó. Tá vendo? E precisa ser molhado. Porém, eu molhei todas as minhas plantas ontem, né? Como eu falei pra vocês. Então, gente, o lírio da paz é a primeira planta que eu vou falar pra vocês. Eu vejo ali muita postagem na internet, né? Eu vejo, gente, muita gente colocando na internet, assim, ó. O meu lírio da paz tá desse jeito, ó. O lírio da paz tá igual aquele lá atrás, ó, murchinho. Aí a pessoa põe assim, não sei o que houve com ele. Molhei ele ontem, reguei ele ontem, né? E a pessoa escreve lá, troquei o substrato, reguei ele ontem, não tá no sol forte, não tá na sombra forte, não sei o que houve com ele. O diagnóstico é simples, né? O seu lírio tá com falta de água, é só isso. Porque o lírio da paz, ele quer água todo dia, ó. Aquele ali eu molhei ontem. Ontem, gente, e hoje já precisa molhar de novo. Então, se você tem um lírio da paz em casa e ele anda ficando murchinho, ele anda ficando desanimado, pode molhar ele, que é apenas falta de água. E não é aquele pouquinho de água não, tá, gente? Eu tô falando de uma rega abundante. Eu tô falando de você pegar esse vaso
levar de preferência para pia, molhar ele até cair água por baixo. Eu sempre bato nessa tecla. Quando for molhar a tua planta, molha ela até cair água por baixo do vaso. Essa é a forma correta de você saber que todo o teu substrato está molhado. Então, o diagnóstico, muitas vezes, para um lírio da paz que está morrendo, que está mal, que está ruim de saúde, o único remédio que ele precisa é água, tá bom, gente? Então, o lírio da paz é a nossa primeira planta, né? Que adora água, que bebe muita água. Se você deixar um dia ele sem água e um dia sem olhar para ele, ele já fica desanimado, né? Mas eu queria falar uma coisa para vocês, tá, gente? De preferência, não deixe o seu lírio da paz ficar assim, ó. Quando ele fica assim, já querendo murchar igual esse ali, ele tá sofrendo, né? Ele tá agonizando. É importante você sempre escolher um horário no dia para molhar ele, né? Ah, reguei ele ontem, né? Reguei ele ontem ali por 10 horas da manhã. Então, vai hoje lá de novo e rega ele às 10 horas de novo, para ele não chegar a ficar assim, porque ele sofre e isso não é bom, né? Ele vai ficando uma planta feia. E já esse outro aqui, né, que eu coloquei no vaso, como eu falei para vocês, que tem pouco furo. E é um vaso onde tem mais terra, eu consigo molhar mais, ele consegue segurar água por mais tempo. Ele tá mais bonito, né? Ele tá bem cheio de flores, olha só. Esse é cultivado por mim, tá, gente? Ele tá bem cheio de flores e bem bonito. Então, o segredo pro teu lírio da paz ficar bonito é o quê? Água, tá bom, gente? Água no lírio aí. A segunda planta, gente, que ama uma água. E é uma das plantas que também toma água todo dia. Eu não sei se vocês conhecem, mas esse aqui é o dólar, né? E o dólar é uma planta muito usada para atrair dinheiro, é uma planta usada para dar sorte. Muita gente compra para colocar na sua loja, na sua casa. Esse que eu tenho aqui comigo é o dólar variegata, ó. Tá vendo? Esse é o variegata. E as folhas dele são assim bem brilhosas e são branca e verde. Esse aqui, gente, é o dólar normal que nós estamos acostumados a ver, ó. É o dólar que a gente sempre vê por aí, que é o verdinho, né? O dólar, ele é uma planta pendente, né? E como eu falei para vocês, muito procurado, muito querido por todos. Mas é uma planta, gente, que toma muita água mesmo, né? Esse aqui, por exemplo, né, ó, ele tá nessa cuia e você pode pensar, nossa, mas tá muito grande pro tamanho da cuia. Mas o que faz o dólar ser bonito, né? O que faz ele ser charmoso é justamente ele ficar sobrando, né, para baixo do vaso, ele ficar sobrando numa mesa. Então, eu acho bonito quando ele fica assim. Ele é uma planta para ser pendente, esse é o variegata. Mas esse aqui, se você passar um dia sem molhar, no outro dia você vai lá, ele também já tá murchinho. Então, se você tem um dólar em casa, né, e ele tá desanimado, pode ter certeza também que é falta de água, tá bom, gente? Outra plantinha, gente, que eu tenho aqui no meu espaço, olha só, aqui na minha floreira, né? Maravilhosa. Mas é uma planta que também bebe muita água, gente, a peperômia. Das três que eu citei para vocês agora, a peperômia é a que menos bebe água, né? Porém, ela até aguenta passar um dia sem ser regada. Mas depois de 3 dias ela já não aguenta mais, né? Então a peperômia, ela também é um tipo de planta que ela tem a corzinha verde e branca junto. E se você deixar, ela vai crescendo, crescendo até encostar no chão. Mas você tem que ter sempre cuidado, né, de molhar a peperômia, porque ela também gosta bastante de água. E o incrível da peperômia é que ela murcha, gente, muito rápido. Eu vou colocar um vídeo para vocês. Então, uma peperômia minha que murchou, né? E aí, gente, o que acontece quando a sua planta, ela chega ao ponto de murchar completamente, como eu falei pra vocês, é que ela sofre. O bom é você não deixar a tua planta chegar nesse nível. Mas tem uma solução, uma coisa que a gente pode fazer, e é até bem legal, inclusive eu faço aqui no meu espaço, porque imagina, gente, uma hora ou outra a tua planta ela vai ficar murcha por falta de água, né? Porque os nossos dias são corridos, o nosso tempo muitas vezes parece curto, né? E em algum momento a tua planta ela vai ficar murcha, né? Tem um procedimento chamado rega de emergência, né? Que a gente pode estar fazendo para melhorar a nossa plantinha. Eu super indico a rega de emergência no caso do lírio da paz, no caso do dólar, no caso da peperômia, tá?
Você precisou sair, né? E não deu tempo de molhar hoje, ou então você saiu hoje e só vai voltar amanhã. E aí você chegou e essa planta estava muito murcha. O que é que você faz? Vai lá e põe ela na rega de emergência, que é muito bom. O que é a rega de emergência? É você colocar uma bacia, né? Uma bacia pequena ou grande, de acordo com o tamanho da planta, e põe a planta dentro da bacia, né? E enche a planta de água, né? Vai molhando e enche a bacia de água, porque isso vai fazer com que a planta hidrate mais rápido, né? Eu vou mostrar para vocês o vídeo de uma planta que eu coloquei ontem na rega de emergência, porque ela estava muito murcha, e é uma peperome, inclusive, né? E vou colocar para vocês o depois, né? Ou seja, eu deixei ela ali 12 horas de tempo, e ela já tá completamente recuperada agora. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, gente, essa é uma planta que estava bem ressecada, bem debilitada. Aí eu coloquei ela dentro dessa bacia e já coloquei água dentro do próprio vaso e coloquei água por fora. Porque essa planta vai precisar ficar aqui por um tempo para ela ser hidratada. Olha como tá as folhas bem murchas, né? Bem debilitada mesmo. E como não passe de mágica, gente, olha só. Não foi num passe de mágica, né? Porque isso demorou 12 horas de tempo, gente, 12 horas. Mas vejamos, as folhas não estão mais murchas e ela tá com aspecto completamente diferente. Isso aqui é o que a gente chama de rega de emergência, tá bom, gente? Olha só, as folhas estavam bem enrugadas, né? Então, como eu vi que ela tava, coitada, agonizando, né, gente? Não deixem a planta de vocês chegarem nesse nível, tá? Aconteceu isso com essa planta porque ela estava num lugar bem alto e quando eu passava eu não enxergava ela. E ontem que eu vim dar uma geral na minha floricultura, eu olhei para cima e vi ela lá, né? Quase morta, né, gente? E eu fui e fiz essa rega de emergência até para mostrar para vocês que isso funciona mesmo, tá? Se você tem um cacto, uma suculenta ou qualquer planta que esteja extremamente murcha, pode colocar na rega de emergência, que é muito bom. A planta bebe água suficiente para se reidratar e para ficar bonitona novamente. Agora, depois de 12 horas, eu já vou tirar ela dessa rega, tá bom? E agora, por último, e não menos importante, eu quero falar para vocês sobre a pimenta, né? A pimenta é um caso sério, porque todo mundo, ou quase todo mundo, não todo mundo, né? Mas quase todo mundo que compra uma pimenta, gente, ela morre. Por quê, né? Porque a pimenta, ela é um tempero. Então, basicamente, eu digo todos os temperos gostam de água todo dia, se ele tiver plantado no vaso. Olha, manjericão, alecrim, arruda e todos os chazinhos que a gente tem aqui, e pimenta, temperos em geral, gente, é planta que a gente tem que molhar todo santo dia, né? Todo santo dia. Ah, hoje é domingo, tô de folga. Mas tem que tirar um tempo e vir molhar, senão perde, senão morre. Por quê? Não sei, gente, não sei explicar, mas o tempero, ele é algo que gosta muito de água. Ó, a calandiva, por exemplo, que é aquela flor que a gente vê muito nos grandes mercados, na floricultura, e ela é uma florzinha bem barato e a gente encontra ela em vários tamanhos, né? A calandiva, ela passa 15 dias sem água, gente. 10 dias sem água. Como é que pode? É uma planta de flor. Porém, temperos, né? Chazinhos e pimenta não pode passar nenhum dia sem água, tá? Ó. E outro dia eu vendi uma pimenta para minha amiga, um vaso cheio de pimenta. Eu disse, amiga, qualquer dificuldade que você tiver com o seu pé de pimenta, me manda mensagem. Eu sempre falo isso para os clientes. Teve uma dificuldade, me manda mensagem. Por quê, gente? Porque nem todo mundo estuda, né? Sobre plantas, o tanto que eu estudei. Então, como nem todo mundo estuda como eu estudo, eu me dedico, eu estudo porque esse é meu trabalho, mas nem todo mundo tem as informações que eu tenho. Então, eu falo isso para todo mundo, ó, teve dificuldade com a planta? Manda mensagem para mim que eu te ajudo. E daí eu disse, amiga, me manda mensagem. Ela me mandou foto, gente, da pimenta dela toda murcha. Ela disse, amiga, minha pimenta tá morrendo, não sei o que eu faço. Eu disse, sabe o que você faz, amiga? Dá água para ela, só água. O problema, gente, era água, água.
Então, muita gente tem essa dificuldade, muita gente vem aqui, compra um pé de pimenta bonito igual esse, cheio de pimenta, porque muita gente gosta de pimenta. E chega em casa, esse pé de pimenta morre, né? E o caso é bem simples, né, gente? Falta de água. Se você leva o seu pé de pimenta da floricultura e ele tá num vaso pequeno, normalmente, tá, gente? Isso é quase comum. Você ir numa floricultura e comprar uma planta que tá num vaso menor do que ela. O vaso é sempre menor do que o tamanho que a planta precisaria normalmente. Porque vem de fornecedores, né? Aqui eu ainda consigo trocar alguns vasos, mas nem sempre dá. Então, se você puder na sua casa, já coloca um vaso maior, né, na sua planta. Outra coisa muito interessante é que esses vasos que vêm, eles geralmente vêm com furos embaixo e são furos bem grandes, gente, olha só. Esses furos são gigantes, então a gente molha e essa água ela escapa muito rápido. Se você tiver um vaso ou algum recipiente reutilizado, fure pouco, não fure muito. Depende da planta que você for plantar, claro. Mas se você for plantar uma planta que você sabe que bebe muita água, não fure muito, fure pouco, né? Para a água permanecer ali, né? Para aquele solo permanecer ali úmido por mais tempo. Volto a repetir, não é encharcado, é úmido, tá bom, gente? Então, o segredo da pimenta é esse. Ela gosta de água, tá bom? Ó, gente, pimentas aqui no nosso espaço a gente tem bastante, né? Amarela, alaranjada, vermelha, verde. A gente tem malagueta, a gente tem essa aqui que é a cumari, a gente tem mexicana, medusa, dedo de moça, rabaneira. Tem vários tipos de pimenta. Mas pimenta e tempero é coisa que a gente molha todo santo dia. O segredo, então, para manter o seu pé de pimenta bonito é o quê? Água. Tá bom, gente? É água. Eu quero agradecer se você assistiu esse vídeo até o final, né? E eu quero te ajudar a resolver os problemas com as suas plantinhas. Se você tem alguma planta que você tem dificuldade, deixa ali nos comentários embaixo, né? Que eu te ajudo, né? Eu vou fazer um vídeo sobre qualquer planta que você tem dificuldade, deixar ali nos comentários pra gente, tá bom? E curte esse vídeo, manda para aquela sua amiga que já cansou de matar a pimenta, né? Se você também já cansou de matar a pimenta, agora você já sabe qual a forma certa, né? De molhar uma pimenta, qual a forma certa e que tanto de água sua pimenta vai tomar. Certo é que ela vai precisar de água todo dia, tá bom, gente? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos com o Papai do Céu, tá? Beijinhos.